A Segunda Guerra Mundial foi um dos eventos mais impactantes da história moderna. Seu desfecho, com a vitória dos aliados, moldou o mundo como o conhecemos hoje. Mas e se a Alemanha nazista tivesse saído vitoriosa? Como seria o mundo sob o controle do Terceiro Reich? Este roteiro explora essa hipótese, analisando as consequências políticas, sociais e culturais de um mundo onde a Alemanha triunfou, criando uma nova ordem global. As mudanças nas fronteiras, nas alianças e no poder centralizado trariam consequências profundas para o restante do século XX e além. Com a vitória da Alemanha, a Europa teria sido reorganizada sob o controle direto do regime nazista. Países como França, Polônia e até o Reino Unido poderiam ter sido anexados ou transformados em estados fantoches, obedecendo às ordens de Berlim. As resistências internas, como os movimentos partisãs, teriam sido brutalmente reprimidas, e a ideologia nazista teria sido imposta sobre vastas populações. A nova Europa nazista teria extinguido qualquer traço de democracia, e o continente teria se tornado uma fortaleza autoritária. Após a vitória alemã na Europa, os Estados Unidos teriam enfrentado uma nova realidade geopolítica. A política de isolacionismo adotada pelo país durante os anos pré-guerra poderia ter se intensificado. Sem o poder europeu para balancear, os EUA provavelmente teriam negociado um tratado com a Alemanha para evitar um confronto direto. O mundo teria se dividido entre a esfera de influência nazista e o domínio americano no hemisfério ocidental, criando uma guerra fria precoce entre essas duas superpotências. A Alemanha nazista já demonstrava avanços tecnológicos significativos, como os foguetes V2 e os primeiros jatos de combate. Se tivessem ganhado a guerra, esses avanços teriam continuado sem interrupções, talvez até acelerados. A exploração espacial e o desenvolvimento de armas nucleares teriam sido dominados pelo Reich. Uma corrida tecnológica contra os EUA teria se desenrolado, mas com a Alemanha à frente, moldando a ciência e a inovação de maneira autoritária. O controle sobre tecnologias-chave teria permitido à Alemanha manter sua hegemonia global. Com a vitória nazista, as políticas raciais do Terceiro Reich teriam sido implementadas em larga escala. O Holocausto, que já ceifou milhões de vidas, teria sido expandido para incluir outras populações na purificação racial promovida por Hitler. As teorias de eugenia, que visavam criar uma raça ariana pura, teriam sido aplicadas em toda a Europa e territórios ocupados. A sociedade global teria sido profundamente afetada por esse projeto de limpeza étnica, mudando o curso da demografia e das relações sociais para sempre. Na Ásia, países como o Japão, que inicialmente foram aliados da Alemanha, teriam se tornado rivais no pós-guerra. A relação entre essas potências seria tensa, com o Reich buscando expandir sua influência no Pacífico e na China. Países como o Brasil, que se mantiveram neutros durante parte da guerra, teriam sido pressionados a escolher lados. A luta por influência global teria levado a uma fragmentação maior, onde países não alinhados buscariam alianças pragmáticas para sobreviver no novo contexto mundial. A propaganda nazista, que já controlava a narrativa dentro da Alemanha, teria se espalhado pelo mundo. Sob o controle do Reich, a mídia e a cultura teriam sido usadas como ferramentas de manipulação em massa. Filmes, jornais, rádios e, eventualmente, a televisão seriam controlados para difundir os ideais de superioridade ariana e obediência ao Estado. A arte, a música e o cinema teriam sido censurados e adaptados para promover os valores do regime, criando uma cultura unificada de adoração ao poder nazista. Se a Alemanha tivesse derrotado os aliados, a União Soviética seria seu maior adversário restante. O fronte oriental, que já havia devastado a Rússia, teria resultado em uma divisão total do território soviético. A ocupação nazista do leste europeu seria brutal, com políticas de extermínio e escravização de populações eslavas. O socialismo e o comunismo, ideologias inimigas do nazismo, teriam sido erradicados.
O colapso soviético teria encerrado a Guerra Fria antes mesmo de começar, deixando o mundo sob o domínio fascista. A economia global teria sido reestruturada para atender aos interesses da Alemanha vitoriosa. Recursos naturais e trabalho escravo seriam explorados em territórios ocupados, alimentando a máquina de guerra e o desenvolvimento industrial do Reich. O comércio global seria controlado por monopólios nazistas, e nações derrotadas seriam forçadas a pagar tributos ou se tornar economias satélites. A Alemanha teria se tornado a principal potência econômica, ditando os termos do comércio internacional e mantendo sua supremacia sobre outras nações. A relação entre o nazismo e a religião foi sempre ambígua. Hitler frequentemente utilizava referências religiosas para justificar sua ideologia, mas também via o cristianismo como uma ameaça ao controle do Estado. Sob um regime nazista vitorioso, a religião teria sido rigidamente controlada. Igrejas teriam sido cooptadas para apoiar o regime ou seriam eliminadas. A espiritualidade nazista, baseada em conceitos pagãos e nacionalistas, teria substituído o cristianismo em muitas regiões, criando uma nova forma de culto ao Estado e à raça. A vitória nazista teria tido consequências profundas para a ciência e o mundo acadêmico. A ciência, que já vinha sendo usada para justificar as políticas raciais e expansionistas do Reich, teria sido ainda mais controlada pelo Estado. Pesquisas em áreas como biologia, genética e antropologia teriam se concentrado em teorias de eugenia e supremacia racial. Universidades e centros de pesquisa independentes seriam extintos ou subordinados ao governo. O avanço científico, embora significativo, seria moldado por uma ideologia distorcida. Mesmo sob a vitória nazista, a resistência global ao fascismo não teria desaparecido. Movimentos clandestinos, como guerrilhas e organizações rebeldes, teriam surgido em várias partes do mundo, tentando minar o poder do Reich. Países como os Estados Unidos e o Reino Unido, se não tivessem sido totalmente dominados, teriam patrocinado grupos de resistência em território ocupado. A guerra de guerrilha teria se tornado uma realidade constante, com insurreições em territórios dominados pela Alemanha. Com a vitória nazista, o impacto sobre as colônias europeias na África e na Ásia teria sido severo. A Alemanha, com sua política expansionista, teria tentado reassumir controle sobre colônias perdidas após a Primeira Guerra Mundial. Os movimentos de independência nas colônias seriam duramente reprimidos, e o sistema colonial teria sido mantido por mais tempo, com a exploração brutal das populações locais. O mundo em desenvolvimento teria enfrentado dificuldades ainda maiores para alcançar a soberania e a liberdade. Se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial, o mundo teria sido drasticamente diferente. As consequências políticas, culturais e sociais seriam vastas e impactantes, moldando um planeta dominado por um regime autoritário e racista. A vitória nazista teria sufocado a democracia, a diversidade e os direitos humanos em todo o globo, deixando um legado sombrio. O que conhecemos como liberdade e justiça teria sido distorcido sob a sombra de um poder centralizado, lembrando-nos da importância de aprender com a história para evitar que esses horrores se repitam. Até a próxima!